Atenção! O vídeo que você está prestes a assistir é baseado em fatos reais. O mundo real e o sobrenatural se encontram e desafiam qualquer explicação racional. Eu estava há 2 anos de uma sentença de 3 anos por roubo quando fui transferido para o presídio de 12 Caesars, no Novo México. Lembro-me do companheiro de cela, um cara chamado Héctor Ochoa. Ele era um sujeito comum, meio mexicano, meio sei lá o quê, muito discreto, costumava passar a maior parte do tempo lendo a Bíblia ou escrevendo em um caderno de pele de jacaré que ele mantinha escondido na cintura. Tive alguns companheiros de cela ao longo do tempo, mas esse cara Héctor era realmente excêntrico. Ele não era violento nem nada. Ele não representava perigo no sentido convencional da palavra, mas emanava uma energia realmente assustadora. Os outros detentos evitavam por completo. Nem mesmo os membros de gangues mexiam com esse cara. Nos primeiros dias, dividindo a cela com ele, eu estava arrancando os cabelos. Eu ficava achando que havia enormes insetos rastejando por toda minha pele. Eu não conseguia parar de coçar. Acontece que os insetos estavam todos na minha cabeça. Héctor dormia na cama de baixo. Todas as noites, depois que as luzes se apagavam, ele ficava lá rezando em espanhol. Ele rezava em um tom monótono e interminável. Isso me deixava louco porque era quase impossível dormir. Em determinada noite eu acordei de repente. Deviam ser 2 ou 3 da manhã e por um momento fiquei desorientado. Não faço ideia de onde eu estava. Ouvi uma mulher sussurrando na cama abaixo de mim. Não conseguia ouvir o que ela estava dizendo, mas sabia que era uma mulher. Parecia que Héctor e essa mulher estão sussurrando um para o outro. Foi aí que eu me sentei rapidamente. Instantaneamente, as vozes pararam, e quando olho para a cama de baixo, vejo Héctor profundamente adormecido. Eu teria atribuído tudo à minha imaginação, mas não foi o fim disso nem de longe. No dia seguinte, encontrei um amigo meu, Dave, no refeitório da prisão. Dave me olhou de um jeito que me fez baixar a voz e dizer: "Sabe, meu novo colega de cela?" "Héctor?" Ele balançou a cabeça. "O que tem ele?" "Cara, ele me deixa arrepiado." Eu sei. Todos na prisão sentem isso. Você realmente precisa ficar de olho com esse sujeito." Dave tocou a testa com o dedo. "Ele não é normal, cara." "O que você quer dizer com não é normal?" "Já viu a tatuagem dele, aquela nas costas?" Balancei a cabeça. "Ele está sempre com a camisa, não tem como ver." "Pede para ele te mostrar." "Por quê? Você sabe alguma coisa sobre isso?" "Eu sei o que ela representa." Héctor raramente falava comigo. Ele era o companheiro de cela mais silencioso que eu já tive. A maioria dos companheiros de cela não parava de falar, mas Héctor era diferente. Ele ficava sentado na sua cama tão isolado quanto se estivesse na solitária. Eu não poderia simplesmente chegar e perguntar: "Posso ver sua tatuagem?" Então quebrei o gelo, mostrando algumas das minhas. Eu tinha uma imagem da Virgem Maria no meu bíceps esquerdo, uma rosa na minha panturrilha direita e baionetas cruzadas contra minha barriga. "Ei, cara, você tem alguma tatuagem?" eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Esperei, mas quando ficou óbvio que ele não iria dizer mais nada, perguntei: "Posso ver?" Ele franziu a testa e disse: "Pra quê?" Balancei os ombros. "Só estou curioso." Ele me encarou por um tempo e depois colocou sua Bíblia de lado, tirou a camisa enquanto se levantava. Virou-se para que eu pudesse ver suas costas. Enquanto eu olhava sua tatuagem, senti dedos lentos de surpresa subindo pela minha espinha. "Mas que diabos é isso?" A tatuagem ocupava toda a superfície das suas costas. Mostrava uma mulher. Ela era alta e dolorosamente emaciada, com olhos vermelhos sangue esbugalhados que saltavam horrivelmente de suas órbitas. Sua pele era pálida como a de um cadáver e ela usava um sorriso largo que cortava seu rosto de orelha a orelha. Esse sorriso era a coisa mais arrepiante que eu já tinha visto. Ela parecia demoníaca. Eu podia literalmente sentir os olhos dela penetrando nos meus. "Jesus", murmurei. "Ele sorrindo", disse Héctor enquanto vestia a camisa novamente. "O quê?" Ele se virou para mim. "Lady Grinning Mouth", ele disse. "Você já ouviu falar dela?" Neguei com a cabeça. "Você usa a imagem dela", ele disse. "E ninguém vai mexer com você, mano. Entendeu?" Segundo Héctor, havia xamãs em áreas rurais do México.
Bruxos que podiam invocar espíritos através de algo que ele chamava de tatuagens negras. Mas você tinha que derramar sangue inocente antes de conseguir uma dessas tatuagens. Você tinha que cortar a garganta de uma virgem, drenar o sangue dela em um recipiente de cobre. O sangue seria misturado com tinta, a tinta seria misturada com o sêmen de uma bode preto. Somente então a tatuagem poderia ser desenhada. Se você sobrevivesse à infecção subsequente, se tornaria uma porta. Seu anjo da guarda morava do outro lado dessa porta. Lady Grinning Mouth era o anjo da guarda de Hector. Agora havia muitos homens perigosos na nossa prisão, mas um deles em particular, Diego Gomes, também conhecido como a Máquina, era o cara que mais me incomodava, porque ninguém mais se atreveria a mexer comigo por causa do Hector ser meu companheiro de cela. Mas Diego, ele não tinha medo do Hector, na verdade, era o oposto. Ele deixava bem claro que queria a pele do Hector pendurada na parede da cela dele. A briga entre Hector e Diego Gomes aconteceu assim. Diego estava cumprindo prisão perpétua por duplo homicídio, sem chance de liberdade condicional. Nada a perder além de sua vida, e aquela vida era um inferno. A única coisa que significava alguma coisa para ele era sua reputação. Ele ouviu falar do Hector logo após ser transferido para a nossa prisão. Ele sabia que os outros detentos respeitavam o Hector, pois tinham medo dele. Ele queria aquele respeito, ele queria esse medo. Ele era um monstro de homem com 1,95 m, 100 quilos de puro músculos e tantas tatuagens que ele parecia o guia ilustrado do Apocalipse. Cruzei com ele algumas vezes no pátio de exercícios e posso dizer honestamente que Diego Gomes era um desgraçado pagão com quem você não queria se meter. Mas quando contei a Hector que Diego estava atrás dele, Hector nem mesmo tirou os olhos da sua Bíblia. Ele não tem nenhum anjo da guarda, ele disse com desprezo. Uns dias depois, Diego lançou um ataque não provocado contra Hector na academia da prisão. Quase abriu a cabeça dele com um haltere. Mas os guardas intervieram a tempo, e Hector passou os 2 dias na enfermaria, chapado de morfina enquanto levava 21 pontos em sua cabeça. Eles teriam colocado Diego na solitária, mas Hector não quis dedurar, e os guardas não tinham certeza de quem começou a briga. Então, no final, Diego saiu ileso. Quando ele voltou para a nossa cela, a cabeça estava toda enfaixada. Hector tinha uma escuridão nos olhos, como se pudesse descascar uma cascavel com os dentes e comer. Eu não disse nada a ele. Na prisão, você rapidamente aprende quando um homem quer ficar sozinho. Mas eu vi aquele olhar nos olhos dele. Naquele momento, eu não trocaria de lugar com Diego Gomes nem por todas as prostitutas em Detroit. Naquela noite, Hector estava deitado em sua beliche, cantando toda essa merda estranha nesse idioma que eu nunca tinha ouvido antes. Eu não falo espanhol, mas sei como o espanhol soa, e isso não era espanhol. Droga, que merda está acontecendo aqui? Era alguma coisa que parecia tribal. Cara, isso estava me assustando pra caralho. A cela estava fria e as coisas não pareciam certas. Eu sentia esses insetos rastejando na minha pele de novo e eu não conseguia parar de coçar. Essas merdas estavam me enlouquecendo. Depois de um longo tempo, a sensação de insetos começou a desaparecer até chegar a um ponto em que não incomodava mais. Depois disso, eu estava meio adormecido, indo e voltando do sono, e foi cerca de 1 hora depois quando, de repente, Hector parou de rezar. Depois do murmúrio contínuo da sua voz, o silêncio pressionando meus ouvidos era sombrio. Eu estava deitado na beliche superior, olhando para um ponto no teto, e aos poucos os sons ambiente da prisão começaram a se reintegrar. A tosse, o ronco, os barulhos distantes, o eco de vozes ao longe, e então de repente senti a beliche se mover levemente e percebi alguém se levantando da beliche inferior. Eu imaginei que Hector estava se levantando para usar o banheiro, então continuei deitado lá, com os olhos meio fechados, pude ver a sombra de Hector à minha esquerda. Ele estava só parado lá sem se mexer. Isso pareceu um pouco estranho, então abri os olhos e virei a cabeça para perguntar o que estava errado. Eu juro por Cristo que ainda tenho pesadelos sobre o que vi ali. Cara, não era ele. Era a mulher da porra da tatuagem do Hector. Só que ela não era mais uma tatuagem.
Ela estava em pé a cerca de 30 centímetros de mim e estava me encarando com aqueles olhos esbugalhados e vermelhos, e ela tinha um sorriso que dividia seu rosto ao meio. Ah, Cristo, aquele maldito sorriso. Não consigo apagar a memória disso. Não importa quantas garrafas de Red Label eu beba, não importa quantos shots de tequila eu tome, não consigo parar de ver aquele sorriso. Foi a coisa mais horrível que você poderia imaginar. Ela tinha lábios pretos e dentes amarelos e compridos, e a boca estava tão aberta que não havia como sua mandíbula não ter deslocado. Eu não conseguia me mexer. Eu só queria pular daquela beliche, só queria gritar de horror. Mas não conseguia me mexer, era um pesadelo acordado, e o rosto daquele demônio a menos de centímetros de mim. Pele de cadáver pálido e cabelos pretos longos grudados no crânio, e aquele sorriso neon brilhante, e minha mente estava se desintegrando. Eu estava enlouquecendo olhando para aquela coisa. E então, para meu enorme alívio, ela se virou para longe de mim e passou pelas grades da nossa cela. Um momento depois, eu me sentei na minha beliche e respirei fundo, quase tendo uma overdose de medo. Jesus, que porra era aquilo? Pulei da cama e vi Hector deitado de barriga para baixo em sua beliche. Seus olhos estavam virados até o topo do crânio, então só puder ver o branco dos olhos. Sua camisa da prisão estava puxada até em cima, expondo suas costas nuas. Agachei do lado dele. A tatuagem nas suas costas tinha sumido, a respiração saiu de mim em um assobio baixo e involuntário. Suas costas estavam nuas. Era como se aquela maldita coisa tivesse saído para fora da sua pele. Eu disse a mim mesmo que era uma loucura profunda, mas no meu instinto e nas minhas bolas, eu sabia que era exatamente o que tinha acontecido. Eu me agachei, tremendo em um canto da cela, e esperei até que aquele monstro voltasse. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde ela retornaria. E eu estava petrificado. Não me sentia tão assustado desde que era criança. Aquele sorriso, aqueles olhos. Jesus Cristo, eu estava literalmente me mijando de terror. Eu continuava sussurrando para mim mesmo: por favor, não me perceba, não me perceba, não me perceba. Por favor, Jesus, por favor, não olhe na minha direção. Enquanto isso, Hector estava deitado de barriga para baixo, os olhos virados para o branco, e de vez em quando ele passava por uma série violenta de convulsões, ou então começava a sussurrar em espanhol, mas na maior parte do tempo ele ficava lá, imóvel como um cadáver. Eu mantive minha atenção fixa nas grades da cela, no pequeno quadrado de passagem visível além. Meu coração batia forte contra as paredes do meu peito. Meus lábios se moviam silenciosamente quando percebi que estava rezando. Eu não rezava há 15 anos. Depois de cerca de 10 minutos, senti o ar ficar gelado e tenso, e os pelos começaram a se arrepiar no meu couro cabeludo. Droga, ela estava voltando. Eu sabia que ela estava voltando. Eu fiz gemido involuntário e tentei me empurrar mais para trás nas sombras, mas a parede da cela estava pressionada contra as minhas costas. Eu havia atingido meu limite. Estava preso no meu próprio pesadelo. As luzes no corredor começaram a piscar violentamente, como código Morse. E então, de repente, sem aviso, ela estava lá, olhando para mim através das grades da cela. Eu podia ver aquele sorriso como uma ferida horrível dividindo seu rosto, olhos queimando em minha alma. A voz sussurrando em meu cérebro dizendo: é uma piada, é tudo uma piada, tudo é uma piada, porra. Repetidas vezes, e depois de um tempo percebo que estou sorrindo como um lunático e chorando sangue, não consigo parar com as lágrimas porque tudo é uma piada. Meu Deus, me ajude. Minha vida toda tem sido uma maldita piada. Droga. O monstro desliza de volta através das grades da cela e vai até a beliche. Ela para por um segundo encarando Hector. Eu estou batendo com o calcanhar e minhas mãos na cabeça, tentando me livrar das vozes. Estou enfiando meus dedos na boca, cavando nos ossos da minha mandíbula, tentando apagar aquele sorriso. Não consigo parar de chorar. Sangue, sangue, Jesus, estou sangrando pelos olhos, sangrando arrependimentos. Fode-se, me desculpe, olá. Alguém aí? Alguém lendo? Tudo é real, nada. Você não vê a piada? Eu estou sonhando, você está sonhando, porra. Droga. E então o monstro se deita em cima de Hector, e há um momento de intensa distorção visual, como um filme com vários quadros faltando, e então ela se foi.
Continuo sentado ali e olhando para Hector. E aos poucos, sinto a pressão aliviar na minha mandíbula, o sorriso relaxando lentamente, desaparecendo, e então estou puxando grandes goles de ar enquanto me levanto às pressas. Eu olho para Hector. A tatuagem reapareceu nas suas costas. O demônio me encara da sua carne para mim, sorrindo largo como a lua, e rapidamente estendo a mão e puxo a camisa de Hector para baixo, cobrindo e escondendo-a. É tudo uma piada, tudo. Rumores são como uma contaminação na prisão. Nem paredes nem grades conseguem detê-los. Não consegui dormir o restante daquela noite, ninguém consegue. 5 minutos depois que o demônio voltou, Diego Gomes começou a rir. Ele estava 6 celas acima de mim, a princípio. Começou a rir baixinho, como alguém que se lembrou de algo engraçado, aquele tipo de risada. E então, depois de um tempo, ele estava rindo alto, e os detentos gritando e mandando calar a boca. E outros detentos rindo também, como se eles meio que entendessem a piada. Mas ninguém entendia a piada como Diego entendeu. Nessa altura, ele estava literalmente gritando de tanto rir. Nunca ouvi nada tão perturbador. Ele não estava rindo como uma pessoa normal, você podia realmente ouvir o desespero na sua voz. Como se rir fosse a única maneira de ele poder gritar. Não sei se isso faz sentido. Eu não sei mais o que diabos faz sentido. Todo mundo estava acordado. Você podia vê-los de pé em suas celas, olhando silenciosamente através das grades, mas ninguém estava mais gritando para que Diego parasse de rir. Só bastava ouvir a risada de Diego para saber que algo não estava certo. Depois de um tempo, as luzes se acenderam e os guardas vieram ver o que estava errado. Eles passaram pela minha cela a caminho da cela de Diego. Eu estava perto das grades e Hector estava comigo naquele momento. Observamos os guardas passarem apressados, gritando e xingando, e então, quando chegaram à cela de Diego, pararam de gritar e de xingar, e ouvi um deles dizer, "Puta merda!" E foi quando tudo enlouqueceu. Os guardas correndo como loucos, chamando paramédicos, pedindo restrições, todos gritando ao mesmo tempo. E apesar de tudo isso, Diego não parou de rir. Droga, o que está acontecendo aqui? Virei para Hector, que estava balançando a cabeça enquanto ouvia Diego rir. É como se ele entendesse a piada. Então Hector falou, "Ele não tem anjo da guarda", ele disse suavemente. Diego Gomes, também conhecido como a Máquina, estrangulou seu companheiro de cela, um cara chamado Chad Beacon, até a morte com as próprias mãos. O boato era que Diego Gomes exerceu tanta pressão que os olhos de Chad teve uma hemorragia e sua pele literalmente ficou preta. Ele estava rindo enquanto estrangulava Chad. Depois de matar seu companheiro de cela, Diego arrancou os próprios olhos do crânio. Ele continuou rindo o tempo todo. Ninguém sabe por que ele fez isso, mas alguns detentos em celas próximas juram por Cristo que viram uma mulher na cela de Diego pouco antes das coisas ficarem loucas. Ela estava sussurrando para ele. Ela deve ter contado algo muito engraçado para esse cara, porque Diego estava sorrindo de orelha a orelha, parecendo um alívio para sua dor. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal Narrativas de Terror e deixe nos comentários o que você achou desse relato. Até o próximo vídeo.